Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse aqui é o canal Cinema com Cultura. E esse é o primeiro vídeo do canal e nele eu vou estar trazendo uma batalha de filmes entre diretores, né? Que são uma batalha de filmes entre os diretores Tarantino e Kubrick. E pessoal, esse daqui, como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, então eu ainda não sei qual rumo eu pretendo seguir com esse canal aqui, mas acho que agora, pelo menos no começo, eu pretendo trazer uns vídeos mais dinâmicos nesse estilo aí que eu tô trazendo, ou uns vídeos meio assim de batalha entre diretores, sei lá, entre os países, dentro de gêneros de cinema, ou fazendo tier list de filmes, ranqueando filmes nesses estilos assim mais dinâmicos. E então, bora lá. Pessoal, aí como eu disse, essa batalha vai ser entre diretores, né? Eu separei aqui organizadinha mesmo. Eu nem vou dar, que eu sei que tem como dar um negócio aqui, se eu apertar esse Shuffle Settings. Nossa, meu inglês é horrível, então ignorem. Mas essa opção aqui, ele vai meio que embaralhar. Então eu não vou apertar para embaralhar, porque como é batalha entre diretores, eu quis arrumar organizadamente para ficar uma, tipo, porque se eu apertar esse botão aqui, vai desorganizar tudo, aí vai cair tipo filmes, tipo dois filmes do Kubrick ou dois filmes do Tarantino, e aí vai ficar meio desorganizado. Aí eu acho melhor fazer uma, já organizar certinho, né, para não ter o risco, sabe, de ficar uma batalha de dois filmes do mesmo diretor. E é isso, né? Então, bora lá. Aí eu vou apertar aqui, né? A opção que deixa em tela cheia. A primeira batalha aqui que aparece pra gente é De Olhos Bem Fechados com Os Oito Odiados. Cara, dentre esses dois aqui, eu vou ficar com De Olhos Bem Fechados. É o. Tá entre os meus favoritos do Kubrick. Aliás, eu acho que é o meu segundo favorito do Kubrick. E Os Oito Odiados tá entre os que eu mais gosto do Tarantino, mas é, eu não acho que ele vence a De Olhos Bem Fechados, não. Tá bem longe, aliás. Cara, De Olhos Bem Fechados é o. Eu acho que é um dos melhores filmes do Kubrick, porque eu acho que é o filme que ele mais traz reflexões, sabe? É muita coisa que ele traz em De Olhos Bem Fechados. É um filme que tem muito a se comentar. Quando, tipo, se acaba um filme, eu acho que é um filme que eu recomendo muito você assistir com alguém, sabe? Com algum parente, algum amigo e tal, pra depois que acabar o filme você conversar com a pessoa sobre, porque tem muita coisa a se debater sobre ele. E é isso. O Oito Odiado é um bom filme do Tarantino. É, foi um filme que eu gostei bastante, né? Porque eu tava fazendo a revisão desses dois diretores, né? Para poder trazer pro esse vídeo aqui. E eu tava fazendo a maratona, na verdade, né? Eu tava. Aí do Tarantino tinha alguns que eu tinha assistido que eu precisava reassistir, né? E Os Oito Odiados foi um desses. E a primeira vez que eu assisti eu já tinha gostado bastante e a revisão foi muito boa também. Não foi um filme que decaiu. E é isso. É um bom filme, como eu disse. Eu gosto muito como Tarantino se utiliza do espaço nesse filme, né? Que é dentro da cabana. E como ele vai meio que. Ele parte daquela época, né? Que está se passando ali na época da Guerra Civil Americana, onde a gente teve aquela divisão entre a região sul e a região norte. E ali como cada personagem
consegue ser uma representação daquela época, né? Representações diferentes daquela época. E é muito interessante como ele faz a construção desses personagens, mas ainda assim, né? De olhos bem fechados é melhor, pelo menos pra mim, né? A próxima batalha aqui é Pulp Fiction e Spartacus. Cara, Pulp Fiction é um que eu gostei bastante, né, quando eu assisti. Mas eu confesso pra vocês quando eu tava fazendo a maratona do Tarantino, eu não reassisti porque não faz tanto tempo que eu assisti, né? Pela primeira vez, né, no caso. O, e, mas só que ele ainda faz, tipo, faz uns 2 anos, né? Mas foi meio recente em comparação aos outros que fazia, tipo, uns 5 anos que eu tinha assistido a primeira vez os outros do Tarantino. E aí o Pulp Fiction, então tem certas coisas que eu já esqueci do filme, mas eu lembro que quando eu assisti eu gostei bastante, né? Por conta que eu acho que, por ser o segundo filme do Tarantino, eu acho que ele já tem um salto muito bom em relação à direção do Tarantino, né? O próprio nome já diz, né? É um dos filmes que foca bastante em violência do Tarantino, que é a especialidade dele. E é isso, cara. Não tem o que falar. É muito mais isso o filme, né? É muito mais a violência. E do outro lado a gente tem o Spartacus, que eu acho um ótimo filme também do Kubrick. Foi o último filme dele que eu assisti, da filmografia. E me surpreendeu positivamente esse filme, porque não era um filme que eu estava esperando que eu ia gostar bastante, mas acabei gostando dentro da filmografia do Kubrick. Eu acho que ele é um filme que o Kubrick tem um trabalho excepcional, né? Questões técnicas, como ele constrói todo o universo. É um dos filmes que melhor trabalha, eu acho que é a questão dramática, que ele melhor trabalha, né, a dramaticidade no seu filme. E é isso. É um excelente filme. Mas dentre esses dois filmes, acho que eu fico com Pulp Fiction. É, Eu não sei, né? Eu posso assistir Pulp Fiction e vou preferir Spartacus, né? Não sei. A gente acaba mudando às vezes, né? Não sei. O próximo confronto aqui é entre Django Livre e Nascido para Matar, né? Django Livre é um filme que eu gosto também do Tarantino, mas é um filme que eu reassisti ele recentemente agora, né? Por agora, quando eu tava fazendo a maratona do Tarantino. E é um filme que ele decaiu um pouco na minha revisão. Por quê? Porque ele é um filme que, pra mim, ele, ele se mantém um. Eu não gostei tanto da estrutura do filme. Eu acho que ele é um filme que se mantém muito em, em cenas de. Não diria que só nas cenas de violência, mas eu acho que as cenas fora disso, fora as cenas de violência, eu acho que o filme às vezes ele se arrasta muito, sabe? Como, por exemplo, na cena em que o Django e o personagem aqui do Christopher Waltz, confundiu os atores, estão viajando com o personagem do Leonardo DiCaprio. Aquela cena da viagem que eles estão indo pra mansão, né, lá do Leonardo DiCaprio, pra casa dele. É, eu acho ela é um exemplo de cena que eu achei muito arrastada, sabe? Muito, muito longa e muitas vezes, em muitos momentos, desnecessária, sabe? Ou, por exemplo, o final do filme, eu também acho muito arrastado. Não necessariamente a cena final, né? Que é a cena que ele explode a casa, mas pós a cena do tiroteio lá, que é quando o personagem do. Alerta de spoiler. Quando os personagens do Leonardo DiCaprio e do Christopher Waltz morrem, né? Que aí começa aquela cena do tiroteio. E, tipo, eu acho que, tipo,
foi uma arrastação meio desnecessária, porque eu acho que o, o Tarantino podia ter encerrado o filme ali, né, tipo assim, feito o personagem do Django ter matado todo mundo, explodido a casa e fugido com a mulher, mas ele faz toda, sabe, ele arrasta muito o filme e tem toda uma enrolação e tal, então tem umas cenas meio, sabe, arrastadas demais. Mas ainda assim é um filme que eu gosto, principalmente a cena do tiroteio na casa, é muito boa. É, o outro filme aqui do Kubrick é o Nascidos para Matar. Ele é um filme que eu gosto também, mas é um da filmografia do Kubrick, é um dos que tá eu acho que entre os que eu menos gosto. É, porque eu gosto bastante da parte um desse filme aqui, mas eu acho que o que me pega é a parte 2. Eu acho que o propósito que o Kubrick tinha com ela não conseguiu me atingir, né? Que eu acho que era essa questão de deixar um sentimento de vazio no espectador, sabe? O drama do filme não me pega, né? Na parte 2 que eu acho que era para o que o Kubrick queria atingir com o espectador, né? Que é deixar esse sentimento de vazio existencial, sabe? E não me pegou, cara. A parte 2 eu achei bem inferior em relação à parte um. Mas é um filme legal. Só que dentre esses dois eu acho que ainda prefiro Django Livre. O próximo conflito aqui, ó. Conflito de guerras. De filmes de guerra. Que é Bastardos Inglórios e Glória Feita de Sangue. Primeiro falar aqui de Bastardos Inglórios. É um, é um bom filme. Eu quando eu assisti a primeira vez, que eu assisti ele e o Django, foram os primeiros que eu assisti do Tarantino, eu tinha gostado mais do Django do que o Bastardos Inglórios. Agora, quando eu reassisti, eu gostei mais do Bastardos Inglórios do que do Django. Percebi que o Bastardos Inglórios, ele é um filme muito melhor do que eu imaginava, assim. É, e que nem a estrutura do filme eu achei bem melhor que a do Django, sabe? Ela é muito mais prazerosa de assistir, né? Esse filme, assim, não é um filme que eu acho que tipo, eu acho que ele tem 10 o Django tem 10 minutos a mais de Bastardos Inglórios, Glórios, mas eu acho que ele é muito mais arrastado do que o Bastardos Inglórios. O Bastardos Inglórios não, a estrutura já é melhorzinha, sabe? Pra assistir. E só que teve só algo que me incomodou no Bastardos Inglórios, que foi o destino do personagem do Christopher Waltz, né? Que é o Hans Landa. Que foi, né, para mim deu a entender, não é que deu a entender, né, mas meio que como se fosse involuntariamente que o personagem do Hans Landa é como se fosse tivesse sido um anti-herói no filme. E eu vou explicar melhor, né, porque às vezes pode se aí já vai ter gente tipo me julgando, nossa, nada a ver e tal. Mas na minha cabeça ficou essa percepção porque o personagem do Hans Landa ele podia ter acabado com o plano dos personagens lá dos americanos, mas ele decide não acabar, né? Porque ele decide, pô, se aliar a eles, não acabar com o plano, porque ele sabia que ele é um personagem individualista. E ele sabia que em algum momento a Alemanha, né, a Alemanha nazista podia vir a perder a guerra, né? E se ela perdesse, ele sabia que, pô, ele ia se ferrar. Ele falou, pô, se eu me aliar ao Estados Unidos e acabar com a guerra, pô, eu vou estar ajudado a acabar com a guerra. Então os caras não vai me ferrar, sabe?
E aí ele ainda aproveita, né, pra, tipo, pô, fazer as exigências dele lá, pegar, ganhar uma casa e tal. Então, no fim, tipo, ele acaba não se ferrando completamente. Tem aquela cena do Brad Pitt, que ele faz a suástica nazista, mas ainda assim, tipo, é isso que ele recebe, né, pelos crimes de guerra que ele fez. Aí eu tava até comentando com um amigo e ele disse, pô, isso pode ser, pode usar isso como um reflexo da, da pós-guerra, né? Que muitos soldados se safaram. Eu falei, pô, sim, é um ponto de vista muito bom de se analisar, mas ainda assim me incomoda, porque, pô, se. Pensa comigo, se o personagem do Hans Landa tivesse existido e o desfeito da guerra tivesse sido esse mesmo, pô, esse herói, para muitas pessoas, seria visto como um tipo de. Ah, ele foi um anti-herói. Ele foi tipo, porque ele salvou a guerra, né? Se não fosse por ele, a guerra poderia ter se estendido e tal. É. Entendeu? Então, porque, tipo, querendo ou não, ele meio que ajuda, né? Que ele podia ter impedido desde o início o plano desses personagens, mas ele não impede. E ter colocado isso, o Tarantino ter feito isso, eu acho que me incomoda um pouco, sabe? Ter deixado ele como esse pilar principal do plano, como um dos pilares, né? Que principal ali. É. E aí, agora o Glória Feita de Sangue é um filme que eu gostei bastante. Eu acho que ele é um dos primeiros grandes filmes do Kubrick, que é em questão de direção mesmo. Eu acho que a gente tem um Kubrick já mais amadurecido. É, e eu acho que o que ele não consegue fazer em Nascidos para Matar, que é deixar aquele sentimento de tristeza, de vazio existencial em nós, ele consegue fazer aqui em Glória Feita de Sangue, né? Que é deixar aquele, pô, que é de sentimento de pós-guerra, né? De tristeza, ele consegue fazer em Glória Feita de Sangue. E desses dois filmes, eu acho que eu fico com Glória Feita de Sangue. Próximo conflito aqui, próxima batalha é 2001, Uma Odisseia no Espaço e Kill Bill 1. Cara, aqui já vou logo deixar avisado que nem tem batalha aqui pra mim, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Kill Bill 1 é um bom filme. Eu quando eu tava fazendo a maratona do Tarantino, eu assisti agora a primeira vez, né? Porque eu nunca tinha assistido o Kill Bill 1 e o Kill Bill 2. É, quando eu terminei de ver o 2, eu preferi o 1. Só que aí depois de passar uns dias, eu percebi que o 2 é melhor do que o 1, né? O 2 ficou melhor, né? Caiu melhor pra mim. Porque o 1, ele se mantém melhor nas cenas de violência, né, em relação ao 2, nas cenas de ação, assim e tal, mas eu acho que ele só se mantém vivo nisso mesmo. Se você for parar pra analisar, é tipo um Django, ele se mantém vivo nisso, só nas cenas de violência, e a estrutura do filme é meio que isso, tipo, ele se mantendo sobre isso. Cada capítulo é como se fosse uma cena de violência só, se mantendo nisso. No máximo tem aquela cena do hospital, tirando isso, é só as cenas ela se mantém, os filmes praticamente se mantêm vivos só nisso. O 2 eu vou falar mais pra frente, né? Mas o Kill Bill 1 se mantém mais nisso. Então, assim, eu ainda acho um bom filme, mas é, é só isso. Agora, do outro lado, a gente tem o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu já vou falar logo de cara, que é o meu filme preferido do Kubrick. E eu acho esse filme excepcional, cara. Tá entre os meus filmes favoritos da vida. Eu adoro esse filme tanto em quesitos técnicos quanto no conteúdo dele. Eu acho que ele é um filme totalmente sensorial, de você sentir, de você simplesmente sentar
sentar no sofá e apreciar o que você tá assistindo ali. É, e é isso, cara. E esse é um dos filmes que eu tenho, um dos filmes que eu tenho mais vontade de assistir na tela do cinema, né? Eu não vejo a hora de relançar no cinema, né? De que seja em comemoração de sei lá quantos anos do filme, uma ocasião especial, algum filme, cinema, só que decida reexibir ele, não sei, mas não vejo a hora. O próximo é o Jack Brown e o The Killing, né? O golpe, né? O grande golpe. É, Jack Brown. Jack Brown é um ótimo filme. Eu assisti pela primeira vez, né? Agora nessa maratona. E cara, é um filme que ele é até estranho de falar porque eu acho que é o filme que é menos Tarantino da filmografia dele. Porque não tem nada de Tarantino nesse filme, cara. Tipo, das características do Tarantino não tem nada, né? Que seria a violência. Não tem, não tem nada disso. Não é que não tem nada disso, né? Mas não é o, tipo, sabe? Não é o foco do filme. E, tipo, é até estranho que você assiste e você nem pensa que é um filme do Tarantino. Mas é um filme muito bem dirigido, uma história muito bem contada, tudo bem feito, assim. Então é um filme que deu certo, cara. Porque o Tarantino, ele é um bom diretor, né? No entanto que eu acho que o que às vezes pega ele seria o conteúdo do filme, né? Seria a estrutura narrativa, que eu acho que às vezes é o que pega ele. E esse é um filme com uma boa estrutura narrativa, então, e o Tarantino é um bom diretor, né, que é um filme que vem ali pós Pulp Fiction, que como eu disse, é um filme que ele já tem um amadurecimento em relação ao seu filme anterior, né, que foi o seu primeiro filme, né, que é o Cães de Aluguel. E o Jack Brown, ele já tá com amadurecimento ali, né, o Tarantino. Então, não teve erro, sabe? E o próximo é o The Killing, né, do 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 Kubrick. Cara, esse também é um ótimo filme do Kubrick. É o primeiro, na verdade, esse assim que foi o primeiro grande filme do Kubrick, né? Mas quando eu me referi ao Glória Feita de Sangue, eu digo, tipo, em quesitos técnicos, foi o primeiro grande filme, né? Mas em quesito geral, o The Killing foi o primeiro grande filme dele. É um filme muito bom, frente aos recursos que o Kubrick tinha na época, ele soube desenvolver muito bem, principalmente pelos personagens desse filme. Eu acho que são as melhores coisas desse filme são os personagens, o como ele sabe construir muito bem cada personagem desse filme, ele constrói muito bem, né, e o motivo deles estarem inseridos, né, na história principal do filme, né, que seria no roubo, né? Porque que cada um deles pretende roubar e é muito bom a narrativa que o Kubrick insere a esses personagens. Dito isso, eu tô muito em dúvida em qual que eu vou passar aqui, cara. Eu acho que eu vou ficar. Eu acho que eu vou passar o. Putz. Cara, uma disputa bem acirrada aqui. Nossa senhora. Eu acho que eu vou passar o grau. Passar o grande golpe aqui. O grande golpe, eu não lembro. Cara, assim, eu adoro o Tarantino, mas, cara, tipo, a gente tá falando pra mim do Kubrick, que é o meu diretor preferido. Mas, assim, então vai ter uns impasses maiores do Kubrick e do Tarantino, cara. Não isso é inegável, né? Dá pra deixar avisado, mas, assim,
por exemplo, aqui, assim, aqui primeiro a gente tem o Doctor Strangelove e contra o Cães de Aluguel. Doctor Strangelove é um excelente filme, é outro filme que fala sobre a guerra, só que esse já é um filme que fala de um tom irônico, né, de sátira, satirizando a guerra e os seus envolvidos na guerra. E aqui, cara, a gente tem uma atuação fantástica do ator Peter Sellers, né? Aqui, onde tá o mousezinho. Nem sei, Peter Sellers, não sei como que fala o nome dele, né? Mas que é o ator, né, que faz esse ator aí faz interpreta três personagens nesse filme e ele tá excepcional de bom. E é isso, cara. É um filme de comédia, né? Com um tom do Kubrick, que é um gênio, né? Então, assim, é uma comédia num tom sarcástico, né? Num tom de sátira muito bom e excepcional, às vezes muito, muito engraçado, cara, como ele ridiculariza esses personagens. E é excepcional. O próximo é o Cães de Aluguel, né? Que é como que eu disse, que foi é o primeiro filme do Tarantino. O Cães de Aluguel é um filme legal, eu gosto bastante da história, do conteúdo do filme. Acho que os primeiros filmes aí do Tarantino, ele vai. Tem o conteúdo é muito bem trabalhado. Só que esse aqui, diferente, eu acho que já o que me pega um pouco é a direção. É uma direção bem amadora do Tarantino, bem amadora mesmo, né? Talvez por ser o seu primeiro filme, mas é o que me pega, cara. Essa direção. Mas ainda assim eu acho um bom filme. Só que não ganha do Doctor Strangelove, desculpa. E aqui os próximos são A Prova da Morte e Barry Lyndon. Puta boa também aqui. Cara, primeiro vamos falar aqui da Prova da Morte. A Prova da Morte foi uma das minhas grandes surpresas aí do Tarantino. Cara, me impressionei bastante com A Prova da Morte. Não achei que fosse gostar tanto assim dele. Eu achei que é um filme muito diferente do Tarantino. Como eu disse, de novela, já é um filme que o Tarantino, pra mim, trabalha melhor o roteiro desse filme. E ele divide, né, meio que em duas partes ali, né? E, cara, e tanto a parte um quanto a parte 2 são muito boas. A- eu tenho ainda uma preferência à parte um do que a parte 2. Eu acho que é muito legal como o Tarantino constrói o suspense, né? Ele é um diretor que, quando se trata de suspense, ele consegue trabalhar muito bem, né, em relação a isso, em A Prova da Morte, em Cães de Aluguel, em Os Oito Odiados. Ele consegue a volta disso, né? Que nessa parte 1 a gente tem esse suspense, né? Entre esse protagonista que a gente não sabe o que que ele quer, o que que ele. Por que que ele tá ali, e a gente fica com esse suspense. E depois, quando a gente é revelado, sabe, um pouco mais sobre esse protagonista, né? Que é o personagem do Kurt Russell, na parte 2 como a gente já sabendo um pouco mais dele, ele meio que vai expandindo mais a tensão, né? Agora não é o suspense, ele vai um pouco mais embora, mas ele expande a tensão em nós espectadores, né? E é muito interessante como ele trabalha com isso, né? E no final a gente tem a pegada Tarantino no filme muito boa. Então, assim, é um excelente filme. Já Barry Lyndon é um excepcional filme também do Kubrick, tá entre os meus favoritos dele. É, é até engraçado, porque, né, o Barry Lyndon também é um filme dividido em duas partes ali, e as duas partes são muito boas, tanto a um quanto a dois. É, mas eu acho que eu ainda tenho um pouco mais de preferência na parte 2, né? É um filme muito interessante quando se trata de falar, tipo, como se fosse um estudo de personagens, né? Porque aqui no Barry Lyndon,
a gente tem o protagonista e na parte um a gente não torce por esse protagonista pra na parte 2 o Kubrick meio que fazer a gente, tipo, quebrar na nossa cara e fazer com que a gente sinta uma pena desse protagonista, mas uma pena no sentido de desprezo, sabe? Que a gente sinta desprezo por ele, que a gente fique extremamente revoltado, né? Passe a se enxergar aquele personagem como um extremo babaca, sabe? E é muito interessante. Como eu disse, né? O Kubrick ele sempre foi muito bom em escrever seus personagens. E em Berlim não é diferente, sabe? Essa queda desse protagonista é sempre excepcional, né? Como ele trabalha, né? E é muito bom, cara. Tecnicamente não tem do que falar, né? Tipo, é Kubrick, padrão Kubrick. Então é isso, né? Mas dentre esses dois, eu, apesar de gostar muito de Barry Lyndon, eu vou ficar com A Prova da Morte, cara. Eu gostei mais da Prova da Morte. É um filme que eu gostei muito mesmo. Agora, vamos lá. O próximo conflito aqui é De Olhos Bem Fechados e Pulp Fiction. Cara, adoro Pulp Fiction, gostei muito, mas aqui a gente tá falando, pra mim, né, de um dos melhores do Kubrick, né, que é De Olhos Bem Fechados, cara, que é tanto assunto que fala sobre esse filme, fala sobre repressão do desejo, repressão, desejo, sexo, é tudo que você quiser conversar sobre esse filme, dá pra conversar. Sobre, né, como muita gente fala, já fala sobre as sociedades aí, né, as sociedades das elites, e é muita coisa pra falar, mas pra mim, quando se trata, porque muita gente fala, pô, é um filme que fala sobre esses cultos, essas sociedades. Pra mim, tipo, isso tá mais como um elemento do que, tipo, é o tema central do filme, sabe? Isso é mais uma característica, assim, a se comentar, mas o debate, sabe? Os debates principais, eu acho que não é o debate principal a se comentar sobre esse filme, né? Pra mim, tem muito mais coisa a se comentar do que isso, sabe? E, mas como eu disse, é um filme que tem muita coisa a se debater, é um filme muito complexo. E eu fico com ele. O próximo aqui é Django Livre e Glória Feita de Sangue. Gosto de Django Livre, como eu disse, é um bom filme, mesmo tendo decaído um pouco na minha revisão. Mas assim, ainda prefiro Glória Feita de Sangue. É um filme melhor. Aqui nós temos aqui um combate de filmes do Kubrick, 2001 e O Grande Golpe. Eu não sei se é o Grande Golpe ou se é o Golpe, né? Não lembro como que é a tradução, né? Mas o The Killing. Eu vou ficar aqui com 2001, né? Meu filme preferido, apesar de The Killing ser um excelente filme. Aqui o próximo conflito é Doctor Strangelove e A Prova da Morte. Eu vou ficar com A Prova da Morte, né? Porque eu preferia Barry Lyndon do que Doctor Strangelove. E eu passei. Se eu passei A Prova da Morte, né? Ele vai. Respectivamente, eu vou passar aqui em Doctor Strangelove. É um excelente filme, recomendo que vocês assistam. Mas assim, ainda o. Prova da Morte é um filme que eu gostei mais. Próximo aqui é De Olhos Bem Fechados contra a Glória Feita de Sangue. Outro confronto entre filmes do Kubrick. Mas entre esses daqui eu vou ficar com De Olhos Bem Fechados, porque tá entre os meus, como eu disse, tá entre os meus favoritos do Kubrick. Glória Feita de Sangue tá ali no acima do meio ali, mas não tá entre os meus favoritos do Kubrick, né? Apesar de ser um ótimo filme. Então,
É, próximo é 2001, Uma Odisseia no Espaço e A Prova da Morte. Cara, adoro A Prova da Morte, eu adorei de verdade. Achei uma grande surpresa pra mim, que eu não pensei que ia gostar tanto assim, mas não assim, aqui é loucura se eu escolhesse A Prova da Morte, né, pô, porque, né, 2001, não, não tem muito o que comentar. E chegamos aí, né, eu já tava imaginando que esse seria o confronto final desse lado aqui, que é De Olhos Bem Fechados e 2001, Uma Odisseia no Espaço. É... Cara, desses dois aqui, eu vou ficar com 2001, porque eu já disse pra vocês no começo que é o meu filme preferido do Kubrick, né? Então, provavelmente, né? Eu já imaginei que ele ia ganhar nesse lado aqui, né? Do outro lado, eu não sei, né? Porque o meu filme do Tarantino ainda não apareceu, né? O meu filme preferido dele. Então, né? Não sei, né? Quem sabe? E bora lá. O... Então, vou escolher aqui 2001. E aqui vamos lá, né? Agora sim ele apareceu, né? Era uma vez em Hollywood e Laranja Mecânica. Cara, sim, meu filme preferido do Tarantino é Era uma vez em Hollywood, porque eu acho que é o filme onde o Tarantino encontra a sintonia, né? O que ele necessitava ali, o encontro perfeito, o equilíbrio perfeito. É em Era uma vez em Hollywood que ele vai encontrar o, né? Que é um filme com uma estrutura narrativa muito boa e mas ainda assim, sabe, tendo características do seu cinema, né? Que é a violência, é o humor, é tudo, né? Tudo ali que ele costuma utilizar nos seus filmes anteriores, presentes ali, só que de uma forma onde ele consegue se encontrar ali, sabe, consegue desenvolver muito bem na estrutura narrativa do filme. Então, assim, eu acho que tudo nesse filme tem um equilíbrio perfeito. Então, assim, muito bom. E do outro lado a gente tem o Laranja Mecânica, é, que é um ótimo filme do Kubrick. Eu também gosto muito do estudo de personagem que tem nesse filme, que é o que né, o protagonista desse filme, diferente do protagonista né, que é o do Barry Lyndon, e a gente tem um protagonista que no começo é extremamente odiável, um personagem perverso, o- que comete tipo os crimes mais horríveis, né, do mundo, e que você sente um ódio extremo desse personagem no começo, mas aí que depois, nem que seja um mínimo do mínimo, você sente um pouco de empatia por esse personagem, e o Kubrick tem o poder de fazer isso, sabe? Ele tem o poder de te manipular, sentir os sentimentos que ele quer que você sinta, né? Quando ele faz um ótimo filme. Como ele, quando ele consegue trabalhar, né? Ele consegue trabalhar nisso. E, e tipo, é, mas você sente, tipo, pena desse personagem, só que não é num determinado momento do filme você sente pena dele, mas não é pena igual você sente do Barry Lyndon, né? Porque o personagem do Barry Lyndon, você sente uma pena no sentido de desprezo. No personagem de Laranja Mecânica, você vai sentir uma pena
no sentido de dó mesmo, sabe? Tipo, você fala, pô, até pra esse cara o que ele tá passando chega a ser meio, sabe? Meio demais, sabe? Meio exagerado, sabe? Você quer que aquele cara se ferre, mas não do jeito que tá acontecendo com ele, sabe? E é meio assim como o Kubrick consegue fazer, criar isso, né, no espectador, né? Em que seja o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo de empatia por esse personagem, mas você sente, sabe? Já o do Barry Lyndon, no final, você fica extremamente revoltado com aquele personagem e sente ódio, desprezo e tudo. Dito isso, eu vou escolher Uma Vez em Hollywood, porque Laranja Mecânica, apesar de eu achar um bom filme, não tá entre os meus preferidos. Não, tá entre os meus preferidos, os que eu mais gosto do Kubrick. Mas entre os meus preferidos, não, né? Mas, então, eu vou de Era Uma Vez em Hollywood. Aqui a gente tá com duas batalhas de Kubrick. Eu não sabia. Não sabia, né? Nem percebi que eu tinha feito. Coloquei dois filmes do Kubrick aqui. Mas também, né? Só tem mais um filme do Tarantino, então não vai fazer diferença. Isso que eu ainda não coloquei um filme do Kubrick, tá? Eu deixei de fora que foi o primeiro filme dele, que ia ficar ia ficar isolado, né? Ia ter só ele. Eu falei, pô, então nem coloquei, mas eu dou uma. Tipo, eu já vou deixar claro que dentro de todos esses filmes era o que eu menos gosto, né? Da filmografia do Kubrick é o que eu menos gosto e. Sim, é um filme muito, assim, bem amador, né, do Kubrick, né, por ser o primeiro filme dele. Eu acho que ele é um filme simples e isso não é um problema, o filme ser simples, obviamente, mas ele é um filme que, tipo, ele é simples e ele, tipo, sabe, é sem graça, para mim não, sabe, não transmite nada. Eu acho que muita coisa que ele tenta, tipo, o que ele tenta meio que fazer no filme, que é tentar criticar a guerra, fazer um filme, tipo, é, criticando a guerra, que ele faz em muitos outros filmes, tipo, quer tentar, sei lá, fazer uma crítica na guerra, deixar sabe, um draminha lá, fazer um draminha sobre a guerra, ele não consegue fazer, tipo, sabe? Até em Nascidos para Matar é melhor em relação a isso do que o primeiro filme dele. Mas é isso, né? Agora a gente tem aqui Lolita e O Iluminado. Primeiro vamos falar sobre Lolita. Lolita é um bom filme, já deixar claro, eu gostei quando eu assisti, mas ainda assim, cara, é um filme que não tá entre os meus favoritos do Kubrick, por conta que, cara, é um filme que se trata sobre um tema muito, muito, extremamente delicado. Para você trabalhar com filmes né, que conte a história de Lolita, você tem que, pô, você tem que ser muito sensível e delicado ao trabalhar com esse filme. Eu acho que o Kubrick, ele é sim muito sensível nesse filme, ele consegue trabalhar com uma delicadeza, mas ainda assim, sabe, eu acho que ainda tem coisas que me incomodam nesse filme pelo tema que ele trata, né, que é pedofilia. E é meio complicado, cara. Meio complicado. Mas ainda assim, como eu disse, sabe? Eu acho que ele ainda trabalha bem, sabe? Eu acho que tem diretores, principalmente naquela época, que trabalham de uma forma bem pior do que ele. Então eu ainda, sabe? Ainda até eu ainda até que gosto de Lolita. O mesmo tendo coisas que me incomodem. E do outro lado a gente tem o Iluminado, que tá entre os meus favoritos do Kubrick, né? Esse não tenho o que falar, né? Terrorzão clássico aí do cinema do horror. E cara, o Iluminado
daquele tipo de filme que cada vez que você reassiste parece que se encontra, sabe, algo novo, sabe? Tipo, detalhes novos, percepções novas, né? É o Iluminado, né? O 2001, de Olhos Bem Fechados, né? Kubrick, ele é especialista nisso. Em você reassistir o filme e você, sabe, às vezes ter uma percepção nova desse filme, achar algum detalhe novo, sabe? E é isso, cara. Tudo nesse filme é excepcional. Fotografia, as atuações, o trilha sonora, tudo, 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 né? Direção de arte, tudo, técnica, cara. E eu gosto muito como que o Kubrick vai explorando, né, aquele hotel, né, como se fosse um labirinto mesmo, como se a gente estivesse explorando um labirinto. E cada vez a gente vai vendo um pouco mais daquele hotel com o passar do filme e descobrindo mais. Eu gosto como ele vai fazendo essa exploração do hotel. Eu acho maravilhosa. Maravilhoso, né? O jeito que ele filma esse hotel. E eu vou ficar com ele, né? E aqui, né, nós temos aqui um embate agora, né? O último embate. Kill Bill 2 e esse aqui, né? Killer's Kiss, né? Que foi o segundo filme do Kubrick, né? Um filme noir. Kill Bill 2. Excelente filme. Como eu disse, eu gosto. É, eu tinha gostado mais do primeiro, passou um tempo, eu passei a gostar mais do segundo do que do primeiro. Porque Kill Bill 1, Kill Bill 2, é, como eu disse, tava comentando, né, eu não tinha gostado tanto do Kill Bill 1, porque eu acho que ele se sustenta mais nas cenas de ações e de violência do que na estrutura do filme. E o Kill Bill 2 eu acho que não, acho que já a estrutura do filme é mais bem trabalhada e ele ainda assim tem as cenas de violência dele. Eu acho que não são mais bem trabalhadas as cenas de violência, mas no 2 é, a, es- a estrutura é trabalhada de uma forma melhor. E é isso. E aí eu. Mas por isso que eu gosto mais do 2 do que do um. Eu acho que também o drama, né? Que é muito. O drama de Kill Bill 2 é muito bem construído, né? Muito bem dirigido, né? Que seria esse drama familiar, né? Entre a mãe e a filha, né? Entre essa relação maternal. E é muito legal também porque eu descobri que eu acho que a Uma Thurman, né, que é a protagonista aqui, ela tava, não lembro se ela tava, eu acho que ela não tava grávida, mas ela tinha acabado de ser mãe, né? Ela tinha uma recém-nascida, assim, ou era uma. Ou, tipo, tinha acho que um aninho e pouco, a filha dela, não sei. E aí foi muito legal, né, que o Tarantino tava usando disso, né, pra que ela se apegasse mais, né, à personagem, né, como se trata de uma. Esse, esse segundo filme já se trata sobre mais uma relação maternal, né, entre ela e a filha dela. E. E é muito legal, né? Isso. Achei um detalhe muito, muito legal quando eu vi. E aqui do outro lado a gente tem o Killer's Kiss, né? Que é um filme noir, mas que, assim, é um filme bem menos, assim, né? Do Kubrick, né? Ainda mais se você compara com o seu filme sucessor, que é o The Killing, pô, você vê que tem uma grande diferença em relação a esse filme aqui, porque assim, esse filme, né, dá pra entender como é um filme mais amador do Kubrick. Eu acho que em relação ao seu antefilme antecessor, né, que é o Medo e Desejo, que foi o seu primeiro filme, ele já ele é melhor, né? Ele é superior, mas ainda assim é um filme muito, sabe, eu acho que é um filme que, tipo, ele é muito. Ele falta tempo pra esse filme. É um filme que eu acho que ele é muito rápido, sabe? Tem muita coisa no filme pra pouco tempo. É,
Tipo, que nem a gente. Ele não é um filme que a gente tem tempo de simpatizar com aquele casal, sabe? O casal dos protagonistas. É, não é um filme que eu acho que. Eu acho que é um filme que o Kubrick ele tenta, sabe? Como se ele estivesse fazendo de uma forma apressada, sabe? Ele fala, pô, a gente tem que colocar tudo isso e como se ele tivesse um tempo estimado pra fazer esse filme, sabe? E aí acaba ficando. Muita coisa acaba ficando, sabe? Meio corrido. Por exemplo, que é tipo, essa relação entre o casal, sabe? Não, ele não tem tempo de construir essa relação do, do casal, sabe? Muito bem. E a gente sabe, pô, quem assistiu já, assistiu os filmes do Kubrick, sabe como o tempo, né, no filme dele é muito importante. No entanto, a maioria dos filmes dele são tudo longos, de 2 horas pra cima. É, então, assim, é muito importante o tempo pro Kubrick, sabe? Porque ele é um diretor que mais pra frente você vai ver que, pô, ele não tem essa preocupação com o tempo. Tipo assim, ele pega o negócio, ele trabalha bem, ele estica, ele desenvolve muito bem. E aqui já tem essa que ser uma das melhores qualidades dele, eu acho que fica em falta, né? Aqui em Killer's Kiss. É, né? Então, assim, fico com Kill Bill Volume 2. É, próximo Era Uma Vez em Hollywood e O Iluminado. E agora, né? Que é uma disputa, uma baita disputa, cara. Mas eu vou ficar com Era Uma Vez em Hollywood. Apesar de eu adorar O Iluminado. Era Uma Vez em Hollywood é o meu favorito do Tarantino e eu adoro, adoro. Nossa, cara. No entanto, foi o primeiro filme do Tarantino que eu assisti. Vocês acreditam? Eu acho que eu falei que os primeiros filmes que eu tinha assistido foi o Django e o Bastardos Inglórios, mas não foi. Foi o Era Uma Vez em Hollywood, que eu assisti na época que lançou. Eu lembro que eu assisti no ano que lançou, né? Em 2019, acho. E porque a maioria das pessoas começam assistindo Django Livre, Bastardos Inglórios, Pulp Fiction, né, que são os mais famosinhos e tal. Eu comecei por Era Uma Vez em Hollywood. E não é por conta disso, sabe? Porque foi o primeiro filme dele que eu assisti, que eu tenho esse apego. É porque realmente eu gostei muito de quando assisti a primeira vez. Eu tinha achado um filme muito engraçado. Depois, assim, na época que eu assisti, eu era bem novo. Então, assim, tipo, eu já nem tinha entendido a grandiosidade do Tarantino, né? Ele fica muito melhor quando você passa pela filmografia dele, você vê o quão ele é um filme bem amadurecido do Tarantino, com ele é um filme que tem bastante equilíbrio dentro da filmografia do Tarantino, mas é isso, né, cara? É um adendo, né? Porque é, eu acho engraçado ter sido o primeiro filme dele que eu assisti, né? Foi o último filme, né? Pelo menos no exato momento que esse vídeo está sendo gravado e provavelmente postado, né? E é isso. Era uma vez em Hollywood. E agora vamos aqui pro conflito entre Era uma vez Hollywood e Kill Bill, né? Um conflito entre filmes do Tarantino. E aqui, né? Era uma vez em Hollywood, né? Kill Bill 2 é um bom filme, como eu disse, um ótimo filme, mas Era uma vez em Hollywood é o é melhor, né? Porque é o melhor dele. E aqui eu acho que se tivesse caído um The Shining em um Kill Bill 1, é, eu teria passado The Shining, mas como não caiu, né? Eu fico com. Foi Kill Bill, né? Pra essa semifinal aqui. E aí, como eu disse, eu vou ficar com Era Uma Vez em Hollywood. E aqui nós temos a final 2001, Uma Odisseia no Espaço e Era Uma Vez em Hollywood. E agora sim,
conflito entre os dois melhores filmes. Entre os dois, não, entre os melhores filmes de cada diretor aí. E a resposta é qual que eu vou escolher. Cara, eu acho que não teve dúvidas para alguns, mas é 2001, Odisseia no Espaço. Como eu disse, eu adoro Era Uma Vez em Hollywood. Tá entre os meus filmes preferidos da vida. Sim, se eu pegar meu top 5, claramente ele vai estar. Acho que meu top 20 ele tá aí entre os meu top 20. Não sei, eu teria que fazer. Eu ainda nunca fiz um top 100, eu tô para fazer. Mas é isso, né? Era Uma Vez em Hollywood tá entre os meus favoritos, mas, né, pra eu colocar entre o melhor, né, ele teria que passar aí por 2001 e não dá pra passar 2001, com certeza não dá, porque agora não quis falar no começo, porque senão muita gente já ia falar, pô, já ia suspeitar que ele seria que 2001 poderia ser o vencedor, porque ele tá, né, tanto ele tá entre os meus filmes favoritos da vida, porque ele tá tanto até no meu top 4 do Letterboxd, né? Então tá entre os meus filmes, realmente os meus filmes favoritos da vida. No entanto, né, falando Letterboxd, se vocês quiserem me seguir, eu vou estar deixando aí, né, na tela ou na descrição do vídeo meu arroba. Aí se vocês quiserem me seguir lá, né, às vezes eu posto uns vídeo, umas reviews, mas ultimamente eu não tô postando muito, né? Então, mas se vocês quiserem saber, né, as minhas avaliações sobre os filmes e tal, aí vocês me sigam lá, né? Eu vou estar deixando aí, né, o arroba dele aí na tela ou na descrição, né? E como eu disse, 2001 tá no meu top 4, né? Porque realmente é um filme que cara, assim, a primeira vez que eu assisti eu gostei, mas eu, tipo, fiquei digerindo o filme. Eu não tinha assistido ele, como eu disse, né? É um filme sensorial, de você sentar, assistir e apreciar, absorver o filme. E aí, quando eu reassisti, eu já fui mais com essa visão, né? Com esse pensamento e aí eu me apaixonei de vez por esse filme. Então, né? 2001, Odisseia no Espaço, né? Foi o grande vencedor aí dessa batalha entre esses dois diretores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês acharam, qual para vocês seriam, sei lá, o seu top 5 filmes entre esses dois diretores. Qual que é o filme preferido de vocês de cada um deles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Eu não sei, né? Que vídeo eu pretendo trazer. Tava em dúvida, tava querendo trazer, sei lá, um filme fazendo uma tier list, né? Ou algum de alguma saga, sei lá, como Star Wars. Eu sou muito fã também de saga de filmes, tipo Star Wars, Harry Potter. Então, né, caso você aí que esteja vendo esse vídeo aí, ficar interessado por alguma saga em específica, me avisa aí que eu deixo nos comentários. Deixei nos comentários que eu trago aqui pro canal. E é isso. Valeu, falou e tchau.